professor. Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa revisão de eletrostática para a física aí do seu ensino médio, né? Lembrando que esses conceitos aqui são conceitos importantes para o Enem, para o vestibular e para concursos aonde caem os conceitos básicos de eletrostática, beleza? Então fica comigo nessa revisão, porque essa revisão aqui ela é redondinha, aonde eu trago aí alguns conceitos na sequência, vale muito a pena você já olhar aí, né, na playlist aí o nome dos conceitos na sequência para você já estudar lendo antes e aqui você vem revisar comigo, tá bom? Mas não tem como a gente revisar física se a gente não entende aí algumas coisas da física, beleza? Então, antes de falar de eletrostática, é importante que você tenha a noção das unidades de grandeza e o que cada uma delas significa, tá bom? A unidade de grandeza mais importante aqui pra gente é a unidade de carga elétrica. Por quê? Porque a unidade de carga elétrica é o que define então a nossa noção do eletromagnetismo, que são as partes mais importantes, tá bom? E o comecinho de eletromagnetismo é a eletrostática. E depende então da nossa noção de carga elétrica, belezinha? Então a noção de carga elétrica é uma unidade e essa unidade ela é medida em Coulomb. Eu vou falar pra gente já já isso daqui durante nessa nossa primeira aula aqui, mas você tem que ter noção também do que é metro. Metro é uma unidade de comprimento, tá bom? Ela é medida com a letrinha M. M minúsculo, tá bom? É importante que você saiba também o que que é massa, o que que é quilogramas, né? O quilogramas, então, ele define as massas dos nossos corpos no universo, tá bom? Então, quantos quilos você tem, né? Isso daí é definido então a unidade de massa. É importante que você saiba o que é segundo, também vai ser importante daqui para frente, deixa eu pôr de vermelhinho isso daqui, ó, a noção de eletrodinâmica, que é quando a eletricidade começa a se mexer, começa a andar, que é a parte de ampere. Olha o nome, ó, intensidade de corrente, que é a letra A maiúscula. Tá bom? Então também é importante, assim como a nossa noção aí que já tivemos anteriormente, né, de temperatura, de quantidade de matéria e de intensidade luminosa. Tá bom? Mas vamos discutir aqui então alguns conceitos de carga elétrica e vai ajudar você. E se você aí é meu aluno, meu estudante aí do segundo ano, onde a gente está vendo esse assunto, você tem que acompanhar a playlist toda e resolver os exercícios que eu deixar aqui para você. Tá bom? Isso faz parte aí da sua atividade, da sua tarefa desse bimestre. Gente, vamos lá então acompanhar aqui então essa noção de eletrostática. Vamos pegar alguns conceitos importantes, tá bom? E para discutir esses conceitos, é interessante que a gente saiba a dimensão disso. Por quê? Porque se for, vamos pensar aqui na noção de metros. Se for uma coisa muito grande, assim, uma distância muito grande de quilômetros da Terra até o Sol, que são unidades astronômicas, aí eu vou ter que começar a usar potências de 10, tá? Então, para falar de carga elétrica, porque não vai ser uma coisa grande, vai ser uma coisa pequena, tá? Vamos supor que ela vai ser uma coisa muito pequena, vai ser o metro dividido por 1 milhão. Então vai ser ali 10 elevado a menos 6. A gente tem que ter noção também, então, de prefixos. E aqui tá uma tabelinha de prefixos para você, caso você precise lembrar durante nossos exercícios e a nossa noção aqui de carga elétrica, tá? Eu vou destacar alguns aqui, gente, porque parece que o que mais cai pra gente aqui são os mili, né? Então, por exemplo, assim, ó, vai cair não milímetro, porque a gente não vai trabalhar. Talvez caia, né? Talvez caia com uma noção de distância, mas vai ser milicoulomb, microcoulomb, que são as noções então de carga elétrica com um prefixo. O símbolo vai ser, né, esse daqui, mzinho, esse mizinho aqui, ou N para nanocoulomb, então NC também pode ser que caia, ou ele vai aparecer como sendo ali então esse fator multiplicador, que é a nossa potência de 10. Beleza? Mas durante os exercícios isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos só simplificar aqui o que é a nossa noção de carga elétrica, e essa aqui já é a parte então da nossa aula. Gente, eu sou o professor Michael Cisoto, sejam bem-vindos aqui a essa aula de eletricidade, onde é importante você saber o que é carga elétrica, belezinha? Gente, então essa noção do que é carga elétrica não é muito nova, né? A gente já discutia isso já lá no Egito, lá na Grécia, e o pessoal tinha essa noção onde eles falavam que carga elétrica é uma propriedade da matéria. Depois de muito e muito tempo, a gente entendeu que a matéria, ela possui uma parte, um miolinho, onde esse miolinho ele é positivo, né? Onde tem prótons e nêutrons nesse miolinho, também chamado de prótons e nêutrons, e é também chamado de núcleo. Esse núcleo aí, ele é importante, tá bom? E ao redor desse núcleo, a gente tem ali uma coisa que ela é
a noção negativa da nossa matéria. Olha só que legal essa coisa aí, você já deve saber o que é, né? Que é o nosso átomo. E essa parte de fora tem então os elétrons, e para a gente eles vão ser o importante, tanto que eles que definem a matéria aqui, né? Não a matéria como matéria pegada, a matéria sólida, mas sim a matéria de física, que é a parte elétrica. Por quê? Olha o nome, elétrons, elétrica. Então, quando a gente fala aqui de carga elétrica, a gente está falando aqui de elétrons sobrando, ou seja, tendo muitos elétrons aqui, né, mais elétrons do que prótons, significa então que ele tem mais elétrons, e se os elétrons é a nossa noção negativa, ele vai ter então um ganho excessivo de elétrons. A gente fala então que ele está carregado negativamente. Mas se eu começo a roubar esses elétrons e tirar esses elétrons da minha matéria, significa que eu estou descarregando ele, deixando ele carregado positivamente, porque está faltando os negativos, né? Eu não tenho os negativos, mas eu tenho o positivo. Então ele sobrou ali partes positivas. Então ele fica um corpo carregado positivamente. E caso contrário, caso a soma dos positivos e os negativos ali eles sejam iguais, né? Vamos considerar que esteja 2 e 2. Se eles são iguais, então isso daqui é considerado um corpo neutro. Beleza? Então, a nossa noção de carga elétrica é uma propriedade da matéria, tá bom? Então, tudo que tem matéria tem carga elétrica. Me diz uma coisa aí, a água, sim, a água é matéria, né? H2O, então ela tem eletricidade. Ah, o seu corpo, que é feito de carbono, ele tem aí, então, matéria? Tem, o carbono é matéria em si, né? São os átomos de carbono, então ele tem eletricidade, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Nessa noção de carga elétrica, gente, é importante a gente entender que alguns materiais eles perdem mais facilmente carga elétrica e outros que ganham mais facilmente carga elétrica, tá? Esses materiais, eles são chamados de condutores e isolantes. Eu vou falar já já na nossa próxima aula aí, né? Quando a gente tratar um pouquinho desse assunto. Tá, mas antes de tratar de condutor e isolante, vamos tratar ali de como medir essa quantidade de carga que sai ou entra dentro da nossa matéria. Beleza? Então a gente já considerou ali então que a parte do nosso átomo ali, que ela é considerada do meio, a meiotinha dele, é a parte positiva. Então se a gente estiver ali na parte positiva, vamos colocar aqui, ó, é, três bolinhas positivas, quatro bolinhas positivas, e ao redor delas a gente tiver apenas uma bolinha negativa, tá aqui ó, a bolinha em azul negativa, significa que a gente tem sim um átomo, né? Inclusive pelo meio dele dá para falar até qual átomo é esse, mas não convém ao caso agora. O que convém aqui é a gente discutir o seguinte: eu tenho aqui, ó, quantas cargas positivas? Eu tenho quatro cargas positivas e eu tenho apenas uma carga negativa, resultando em falta de carga negativa, porque ela saiu, então sobrou positivo, sobrou três cargas positivas. Eu digo que esse meu corpo, né, que essa minha matéria está carregada, tá? E para entender isso, a gente tem que entender que quem sai, quem entra, é esse negócio que é negativo. Esse negócio que é negativo é chamado de elétron. Então, ele que vai ser a parte importante da matéria, já é a segunda vez que eu falo isso. Beleza? Então aí, ó, se eu tô colocando elétrons, eu vou ter esse negócio aqui que a gente chama de carga elétrica, né? Aqui tá como um delta Q, mas eu gosto de simplificar, gente. Vamos colocar aqui então como não como um delta Q, mas sim como uma letra, como sendo um Qzão. Acho que fica mais bonitinho da gente fazer assim, ó. Vamos colocar aqui então Qzão. Por que Qzão e não C, professor? Porque carga elétrica é com C. Sim, porque eu não quero saber a carga elétrica, eu quero saber a quantidade de carga elétrica, né? Então, olha que legal, é por isso que é a letra Q, né? Quantos elétrons eu tenho faltando? Se eu tenho elétrons faltando, eu tenho um corpo carregado, então, positivamente. Quantos elétrons eu tenho sobrando? Sobrando. Então eu tenho um corpo carregado negativamente, tá bom? Então significa que todos os corpos eles são multiplicações de elétrons. Como assim, professor? Se meu elétron tem um valor 1, então significa que se eu tenho dois elétrons sobrando, eu tenho então duas vezes carregado, né? Duas vezes o 1. Mas e se ele não tem carga 1, se ele tem carga ali X, então se eu tenho dois elétrons, então ele vai ter carga 2x, né? Mas então significa que toda a minha matéria, tudo que é carregado eletricamente, vai ser sempre uma multiplicação da carga do elétron. Beleza, gente? Beleza. Então significa então que a gente vai ter que multiplicar
pela carga do elétron. Então é por isso que essa minha equação aqui, ó, ela vai ser sempre a quantidade, o número de cargas que eu tenho sobrando ou faltando, né? Se eu tenho faltando, faltou o negativo, ele fica positivo. Se eu tenho, então, ele também, se eu tenho sobrando negativamente, então ele vai ter mais negativos, deixando o meu corpo, então, com quantidade de carga negativa. Beleza, galerinha? Não é uma coisa tão difícil, tá? Eu acho que a gente consegue resolver isso já nos exercícios e facilitar a nossa vida. Vale sempre a gente lembrar aí que essa medida de carga elétrica é a nossa primeira noção de carga que tem, tá? E aí eu vou voltar na próxima aula, eu vou resolver com vocês na próxima aula aí, ó, a número um, a número 2 e a número 3 utilizando aquela equação. Então fica comigo aqui, né? E não deixa de compartilhar aqui esse primeiro vídeo, porque esse primeiro vídeo é o mais importante, porque ele faz a chamada, tá bom? E ele já organiza os conteúdos, e depois dele basta você seguir, que tá resolvido aí, você vai dominar. E na hora de resolver os exercícios, eu vou dar muitas dicas quando eu falar aqui de vestibular, de Enem e de concursos públicos, aonde cai a noção de carga elétrica. Beleza, gente? Por enquanto é isso. Um grande abraço. Até a nossa aula de exercícios, que é agora. Tchau, tchau.